Eu sei que tem muita gente que se afasta de livro hypado pura e simplesmente porque tá todo mundo falando sobre ele. Eu confesso que eu não tenho isso, eu fico até interessado em descobrir por que esse livro estourou a bolha, mas ver um livro que eu adoro, que eu acho muito bem escrito, sendo completamente ignorado ou pouco comentado, isso sim me tira do sério. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma lista de 10 livros que eu fiz que eu acho ou pouco conhecidos ou que não têm o reconhecimento que deveriam. Então hoje eu quero fazer justiça a eles e indicá-los para vocês. São livros que eu adoro e eu acho que vocês vão gostar muito dessa seleção que eu fiz. Então, bora para a lista. O primeiro livro que eu queria indicar para vocês é esse aqui, O Existo, 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 da irlandesa Maggie O'Farrell. Essa autora faz muito sucesso lá na Grã-Bretanha e há alguns anos bombou um outro livro dela aqui no Brasil chamado Hamnet, que é aquela biografia imaginária sobre o filho do Shakespeare. Mas sobre esse livro aqui, eu quase não ouvi ninguém falando sobre ele, acho que na verdade eu não ouvi ninguém falando sobre ele. Ele é um livro excelente e eu tenho nessa ediçãozinha aqui da Tag Inéditos, que é aquele clube de assinatura, mas a própria Dublinense já lançou uma edição própria que já está à venda. Bom, e esse título aqui ele faz menção a um dos escritos da Sylvia Plath, que a própria autora coloca em forma de epígrafe neste livro. Eu vou ler para vocês. Respirei fundo e escutei a velha fanfarronice do meu coração. Existo, existo, existo. E aqui a gente vai ter um livro de memórias bem inusitado, no qual a autora vai contar pra gente alguma das suas experiências de quase morte, né? Que ela chama de 17 tropeços com a morte, que às vezes aparecem de forma mais discreta, como situações de perigo, e como exemplo a gente tem uma viagem que, se eu não me engano, ela fez para o Peru, e ela estava andando por uma montanha sozinha, fazendo uma trilha, e ela tem a sensação de que ela está sendo perseguida. Ela consegue sair de lá, voltar para o hostel, mas no dia seguinte ela descobre que uma outra garota foi morta no mesmo lugar onde ela estava, então realmente havia um maníaco por lá. Ou essas situações de morte podem aparecer de forma mais viscerais, né? Como o parto da filha dela, que foi muito traumático, teve um pouco de negligência médica também, então quase ela e a filha morreram, a própria filha teve algumas sequelas desse parto, enfim. É um livro maravilhoso que merece muito ser lido. Independente da forma como essas mortes aparecem aqui, a autora decidiu reunir experiências que foram definitivas para ela de alguma forma, né? Transformadoras, funcionando como pontos de virada. E para mim esse livro foi muito imersivo, porque eu comecei a ler ele antes de uma viagem e nessa noite meu ônibus colidiu com o carro, então foi tão sério que a gente não conseguiu continuar a viagem, eu tive que passar toda a madrugada e parte da manhã esperando um outro ônibus, então foi meio traumático e especial ao mesmo tempo, mas de qualquer forma fica a indicação para vocês. E um outro livro que eu acho muito injustiçado, principalmente por conta da minissérie que foi feita a partir dele, é o Ilha Furacão, né, escrita pelo Roberto Drummond, que é um baita autor mineiro, né, mas meio que caiu em esquecimento, ninguém mais fala sobre ele. E esse é um dos casos, né, de adaptação que sublima a sua obra original, né, porque foi um grande marco da teledramaturgia brasileira, né, uma minissérie da Rede Globo que todo mundo só falava nisso na época e que eu aposto que muita gente nem sabe que ela é baseada em um livro. E esse livro meio que vai ser uma autoficção, porque a gente acaba acompanhando a história de 3 amigos, né, numa Belo Horizonte dos anos 60, sendo que um deles é muito inspirado no próprio Roberto, né, na figura de um jovem jornalista, e o outro acaba sendo inspirado no Frei Beto, que é vivo até hoje e que aqui assume o lugar de um frade franciscano que acaba se apaixonando pela lendária folclórica Hilda Furacão, que é essa grande garota de programa, além de outros personagens históricos que acabam aparecendo, como o Cintura Fina, que foi um famoso travesti aqui de BH. E uma das coisas mais legais desse livro, principalmente para quem é de BH ou para quem já morou aqui, é reconhecer a cidade através desse olhar sessentista, né, dos costumes dos moradores da época, da falsa moralidade mineira que era muito mais vigente e da história dessas figuras, né, que realmente existiram. Então, assim, além de ter dado vida a uma das nossas maiores produções audiovisuais, esse livro também é incrível por si só. Então, vamos tirar ele do esquecimento.
E agora eu quero falar com você sobre um dos livros mais injustiçados dessa lista e, naturalmente, um dos que eu acho mais bem escritos, que é o A Fantástica Vida Breve, do Oscar Wilde, de Junot Dias. Gente, esse livro é maravilhoso de um tanto que eu não sei nem explicar. Então aqui a gente vai acompanhar a história do Oscar, que é esse jovem muito gordo, extremamente nerd, que não tem traquejo social algum, então ele está na base da cadeia alimentar entre os adolescentes. Mas esse livro vai muito além do que contar a história desse jovem adolescente, que por si só já valeria muito a pena e já deixaria livros como O Apanhador no Campo de Centeio no chinelo. Eu detesto aquele livro, inclusive. Mas aqui o autor vai contar pra gente a história dessa possível maldição que ronda a família do Oscar, levando ancestrais dele a mortes terríveis, e tudo isso durante um período histórico da República Dominicana assustador, né, que foi o período de regime do ditador Rafael Trujillo. Né? Gente, se de todos esses livros eu puder indicar um para vocês lerem o quanto antes, fiquem com essa indicação que esse livro é perfeito, maravilhoso, e ele merece toda a visibilidade que a gente puder dar para ele. O próximo livro eu não sei se eu posso chamar de desconhecido, porque ele é uma obra do Machado de Assis, mas com certeza, em vista dos seus grandes livros, ele com certeza é mais menosprezado. Eu estou falando do Helena. Eu mesmo que tenho a intenção, né, tenho um projeto pessoal de ler toda a obra machadiana, nunca priorizei essa leitura aqui, e quando eu acabei, né, quando eu terminei ela, eu fiquei abraçado uns 10 minutos me perguntando por que eu não tinha lido ela antes. Esse é o terceiro romance da obra machadiana, então ele ainda está classificado dentro do romantismo, mas aqui com certeza a gente já tem um autor muito maduro e uma obra que se difere bastante de outras famosas do seu gênero, como o Iracema de José de Alencar. Né? E aqui o Machado vai trazer temas muito profundos como melancolia, contradições sociais, incesto, né? E sempre com aquela pitada de ironia que é muito característica de sua escrita. E aqui a gente vai acompanhar a história da Helena, que é essa moça de origem humilde, que apesar de ser uma filha bastarda, acaba sendo reconhecida em testamento pelo Conselheiro Vale, que é essa grande figura, né, da elite carioca do Segundo Império. Então a gente tem um grande novelão nesse livro, inclusive é uma das obras que foi mais adaptadas do Machado para o formato de novelas, que eu só tenho a indicar para vocês. É um livro delicioso, com um ar melancólico no final, que talvez remonte a Shakespeare, então acho que é uma boa indicação aí para vocês colocarem na lista. E eu acho que sempre que eu puder eu vou tentar enfiar o Ildailch em algum dos vídeos que eu fizer aqui pro canal, e nesse não seria diferente. Então eu queria indicar um livro que eu acho que deveria ter muito mais reconhecimento, que é o Fluxo Floema. Esse livro, ele é um dos mais experimentais da carreira da Ildailch, e ele demarca muito a transição da autora da poesia para a prosa, mas sem deixar a linguagem poética, né, que é uma coisa que é muito presente dentro da sua literatura. E nessa obra aqui, a Ildailch vai brincar bastante com as fronteiras entre ficção, autobiografia e delírio, sempre numa escrita nada linear, mas extremamente pulsante, viva, que ao mesmo tempo que desafia bastante o leitor, vai oferecer uma experiência assim transcendental mesmo, de verdade. Então, fica aí a indicação e a justiça e o reconhecimento por esse livraço da nossa literatura. E para você que só quer um livro levinho, só quer se divertir, eu também tenho uma indicação. Eu queria falar do Mundo Perdido, do Sir Arthur Conan Doyle, que é o mesmo autor de Sherlock Holmes, e aqui ele vai apresentar para gente o grande cientista Challenger, que vem numa expedição aqui para a América do Sul em busca de um platô onde, segundo relatos, dizem que ainda existem dinossauros, homens macaco e figuras pré-históricas. Gente, esse livro é muito divertido, recomendo demais. E durante essa leitura, muitos nomes, né, e muitos trechos da história acabaram me soando familiares, mesmo eu nunca tendo lido antes, até que eu lembrei que quando eu era muito pequeno, eu assisti a uma adaptação desse livro aqui, que era levemente inspirada na obra, então teve até um valor emocional e nostálgico aqui para mim essa história. Mas eu acho que esse livro ficou um pouco de escanteio em vista dos livros do Michael Crichton, né, que vieram depois e acabaram inspirando os filmes do Steven Spielberg. Mas o próprio autor, né, o Michael Crichton, tem um quote aqui na contracapa que eu queria ler para vocês.
Assim como Sherlock Holmes definiu o padrão e, em certo sentido, estabeleceu a fórmula das histórias de detetive, O Mundo Perdido definiu o padrão e a fórmula das histórias de fantasia e aventura. Não poderia ter palavras melhores para indicar esse livraço aqui para vocês. É uma ótima recomendação aí para diversão durante as suas leituras. E um outro livro que eu queria recomendar aqui para vocês é esse, Patrimônio, do Philip Roth, que é um livro que eu já comentei aqui no canal, então não vou nem me delongar muito sobre ele, mas vou deixar o link do vídeo que eu comentei com as minhas leituras de 2025 até o momento, e eu coloquei ele aqui na lista porque eu acho que dentro das obras do Philip Roth, esse é um dos livros menos comentados, menos conhecidos, né, em vista do Teatro de Sabá, Marca Humana, Complexo de Portnoy. Então eu acho que esse livro merecia ser um pouco mais conhecido, porque isso aqui é um livraço e uma ótima porta de entrada para o autor, porque é um livro mais fino. Então fica aí a dica para vocês, acho que vocês vão adorar como eu adorei. E a próxima indicação que eu queria fazer para vocês é, na verdade, mais o autor do que a obra, porque eu acho que esse escritor em si é pouco lido aqui no Brasil, é pouco conhecido. Mas para exemplificar, eu trouxe essa coletânea de contos, Os Urubus Sem Penas, do autor peruano Julio Ramón Ribeiro. E, gente, que antologia de contos maravilhosa, espetacular. Eu fiquei muito impressionado, principalmente com o conto que dá nome para essa antologia, que também é o conto de introdução aqui do livro. E para vocês sentirem um pouquinho sobre o tema, né, os temas que esse autor aborda, eu queria ler um texto que tem aqui na orelha do livro. É o seguinte: ao longo de 8 contos, Ribeiro cria narrativas em que escancara sua visão de mundo, a da sobrevivência dos marginalizados em uma sociedade desumana. As histórias movem-se com a agilidade em que os personagens precisam percorrer as vielas de seus mundos e submundos, e o autor conta cada história sem fazer concessões ao leitor. E é exatamente isso. Ele não tem dó nenhuma de você. Você vai terminar cada conto com o coração bem exprimido, mas também com um abrir de olhos, né, para essa outra realidade. Então, fica aí a sugestão e a extrema indicação desse contista. Eu sei que o Chico Felitti virou uma figura pop no Brasil, né? Não só pelos seus livros, como também pelos podcasts. Hoje em dia ele tem vários podcasts aí no ar, mas eu acho que tem um livro dele que é um pouquinho desconhecido, sobre 2 figuras que foram muito invisibilizadas ao longo da história. Então eu acho que vale a menção aqui, que é o livro Ricardo e Vânia, que tem o seguinte subtítulo: O Maquiador, a Garota de Programa, o Silicone e uma História de Amor. E esse livro nasceu de uma coisa que muito me inspira, né? Que é esse jornalismo mais raiz, mais interessado em histórias de figuras anônimas, em pessoas de verdade, né? Que meio que se perdeu por conta das redes sociais e do compartilhamento imediato das coisas. Mas existia essa figura muito conhecida que era chamada ofensivamente pelas pessoas como o Fofão da Augusta, e interessado nessa história, o Chico Felitti acaba descrevendo o perfil, que se eu não me engano foi um texto no BuzzFeed, e depois ele é convidado pela editora a escrever um livro que é lindíssimo e triste, que fala sobre uma história de amor muito bonita entre 2 homens, e também é uma história de abandono e de apagamento, de negligência. Então eu acho que valia eu trazer essa história para cá, para recomendação, porque talvez muitos de vocês nem a conheçam, então fica aí essa indicação de leitura. E a última indicação que eu queria fazer para vocês é de um livro que eu acho que até teve um certo hype durante um tempo, mas que ele foi meio que esquecido, deixado de lado, e eu acho essa história muito interessante, muito criativa, para ser apenas uma onda passageira. Eu estou falando do The Underground Railroad, do Colson Whitehead. Eu achei esse livro muito impressionante na época em que eu li. Essa é uma edição da tag Curadoria, né, que vem dentro daquela caixinha, muito bonita, inclusive. E eu não conhecia essa história, eu fui ler e fiquei impressionado com a criatividade. Inclusive, não só o livro, como a própria minissérie que foi adaptada pelo Prime Video, foram esquecidas, assim, ninguém mais fala sobre ela, e são 2 produções espetaculares. E nessa quase fantasia histórica, o Coulson vai dar vida exatamente para essa ferrovia subterrânea que realmente existiu, mas mais como uma metáfora para uma rede de fugas usada pelos escravos do norte dos Estados Unidos. Então aqui a gente vai ter uma história muito bem bolada, muito bem escrita e criativa,
que eu acho que foi um pouco esquecida aí ao longo dos anos, mas que eu venho aqui para reiterar a importância não só desse livro como literatura, mas pela mensagem que ele traz de uma história sobre personagens que estão em busca de liberdade e de uma história que não pode ser esquecida, né? Então fica aí a indicação para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da seleção de hoje. Aproveitem para me comentar aqui se vocês já leram algum desses livros e se vocês quiserem comprar algum deles, por favor, usem o meu link de associado, tá joia? Um cheiro para vocês e até a próxima.